Hola. Hello, everyone. Thank you for watching. We are here now with our beautiful speakers from Brazil that will talk to us. They kindly agreed to speak with us today, and then I will help with the translation. We'll all be very patient for that. And yeah, thank you so much. If you have questions, please pop it in the chat. You can also see this amazing video in YouTube, in the channel of Silvagem, or in our art space where you can find the YouTube link. Thank you so much. Obrigada, queridas, Ana, Dayara e Aká, por estarem aqui. Thank you for being here. First of all, I'll ask them something about the video. Então, eu vou perguntar para vocês sobre o vídeo. Não sei, de repente, Ana, acho que você é uma das idealizadoras, se quiser falar um pouco para a gente desse processo das flechas, da selvagem, para começar a conversa. Boa tarde, Sâmia, Dayara e Aká. Boa tarde, todo mundo que está aí. Good afternoon to all the participants. Então, essa é a primeira flecha, é uma série de audiovisual de 6 episódios. So this was the first arrow. It's a series of films. They are 6 episodes. A flecha é uma expressão na linguagem audiovisual de um ciclo de estudos que chamamos de Selvagem, orientado pelo Ailton Krenak e coordenado pela Dantes Editora, que é a minha editora de livros. So arrow is actually a result. It's a way of expressing a group of studies coordinated by Dantes, the editor, which is held by Ana, who is speaking with us, and also with the creative production of Ailton Krenak. E é uma forma da gente abrir um espaço para a coexistência dos saberes tradicionais, indígenas, científicos e também artísticos. Essa é uma experiência para que isso aconteça. And this project is also a way of creating a space for many ways of seeing life to be expressed and to coexist in these productions, this series of films. E essa primeira flecha, ela converge 2 narrativas sobre a origem do universo, a narrativa de povos rionegrinos, Dessana, Tucano, que tem a avó do mundo como o avô do mundo como o ponto de origem, de transformação da vida. So this first arrow shows the convergence of 2 points of view, 2 ideas of how the world was created. One of them from the communities of the Rio Negro region in Brazil, which is the grandpa of the world, if I understand it right, Ana? And grandma or grandpa. Yeah, grandma or grandpa, thank you. E a outra narrativa é a narrativa do início da vida com o DNA chegando à Terra e uma correspondência entre a forma do DNA, que são 2 serpentes entrelaçadas, com a presença das serpentes em vários mitos de origem na Terra, de várias culturas diferentes, como um princípio vital comum. The other way of seeing life, the other background, is also the existence of the DNA double helix, which is also related to these 2 serpents, or the serpent inside of the cells, and how the DNA arrived to the earth and is inside all living beings.
E, e a primeira narrativa, a gente convidou a Dayara Tucano para fazer a narração, que é do povo tucano e que compartilha essa origem da vida. Ela é uma descendente da avó do mundo. Então, poderia ser bom nós escutarmos a Dayara contar. E a Iaká, ela é uma das autoras das pinturas Runicuim, que estão na flecha. E o povo Runicuim, ele é especialmente ligado a Iubã, a jiboia. É um povo que deve muito seu aprendizado de cantos, de conhecimento à jiboia. So in this first way of seeing life, we also have here the first part of the film was narrated by Dayara, which is here with us. Dayara is from the Tucano people, and they also have this history behind them. So Dayara is also a descendant of the ancestor, the serpent, the grandmother of the earth. And Iaká Runicuim, always here, also here with us, is from the Runicuim people, and they also have this huge appreciation of Yuba, this entity, energy, I don't know the best way to translate, but this that is also in their way of seeing life, their music, their traditions. And Iaká is an artist, so Yuba and the presence of Jiboia, the serpent, is also in her art. And maybe we can hear a little bit from Dayara now about this project. Olá, um prazer estar aqui com vocês reunidas hoje. É muito bom também poder participar dessas flechadas, né, dessa série de mensagens ali para espalhar outros olhares indígenas sobre o mundo e como se relacionar com a vida. If you want to, I can speak in English as well if you want. So hello. The way it's really easier nice. for you. Yeah, I think it's easier. Thank you so much for the opportunity to be here with you today, and to participate of this arrow shower full of indigenous messages on how to relate to the world in a different way. And my name is Dayara Tucano. Eu sou Dayara Tucano, sou do povo Tucano, o povo Iepamaçã. Nós vivemos na Amazônia brasileira, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, e somos um dos povos da cobra canoa de transformação, Pamari Yurkusa, né? Que é como nós chamamos essa jiboia, essa cobra ancestral. And so I am part of the Iepamaçã indigenous nation, more known as Tucano. We live in the border between Brazil, Colombia, and Venezuela, in the heart of the Amazon rainforest. And we are one of the indigenous nations that was born of the serpent canoe of transformation, the Pamari Yurkusa. That is how we call this cosmic serpent. And so the transformation, the idea of transformation is a constant in our way of seeing the world and life itself. So we have this history that is really, really ancient, and we knew longer before Darwin that we were fish once, before being human beings. Então, no nosso povo nós temos uma narrativa de criação em que nós sabemos há muitos séculos antes do Darwin que um dia nós todos fomos peixes, né? Até seguir evoluindo, né? Nos transformando, seguindo essa cobra canoa da transformação e nos transformando até chegar a sermos humanos. Então, esse diálogo, que é a proposta da Flecha Selvagem, de fazer um diálogo entre o conhecimento indígena e a ciência ocidental, tem muito a ver com o nosso pensamento, né?
porque nós temos dentro das nossas narrativas a nossa própria ciência, né? Nós somos civilizações, povos indígenas são civilizações, então nós temos nossa ciência. E nós contamos sobre isso a nossa forma. Mas para nós nunca foi uma novidade, por exemplo, que a vida surgiu das águas, né? E da mesma forma que isso não é novidade para nós, quem sabe também não precisa ser uma novidade outras maneiras, né? Compartilhar outras maneiras de se relacionar com o mundo. So the same way we have a really ancient knowledge that is science, that also is science, and the proposal of this project of the arrow, como é que falou? Ficou flecha selvagem em inglês? The wild arrow. The wild arrow. Wild arrow. Wow. This wild arrow brings the idea of dialogue between the knowledge, the traditional knowledge of indigenous nations, and Western knowledge, Western science. And for us as Tucano is really logical, because we already knew so much. We already knew that life began into the water. We already knew about this evolution, this transformation in the world, and maybe that is not something new for us. We didn't need Darwin to explain this to us, and maybe we don't need to consider something new, the sharing of other relation to the world, sharing other points of views with science, with this culture, in this beautiful moment that we are living. E principalmente fazer essas trocas, né, nesse momento que nós estamos enfrentando, de mudanças climáticas, de grande extinção em massa dentro da nossa biosfera, de crise sanitária, de crise ambiental, né, e de mudanças culturais que são fundamentais nesse momento. Então, estamos aqui enquanto indígenas para poder compartilhar o que nós temos de melhor para oferecer para todos, né? Então, in this moment that we are facing climate change and this sanitary crisis, this mass extinction crisis, and this cultural crisis, this is one of the best moments to share knowledge with indigenous peoples, between the different nations, to face a moment of transformation of culture, and that's why we are here. É isso, obrigada. Thank you. Thank you so much, Dayara. Obrigada. Podemos talvez ouvir um pouco da Iaká. Iaká já tem fãs comentando no chat, agradecendo a presença. Alguém que viu o seu trabalho na internet já está dizendo aqui que admira suas obras. So we'll hear a little bit from Iaká now. Se você puder falar, Iaká, eu posso te ajudar a traduzir. Oi, boa tarde. Sou Iaká Runicuim, daqui do Acre, da aldeia Chico Curumim, e aqui escutando, ouvindo, aprendendo, conhecendo, né? Agradecer pelo convite à Ana, né? A Dayara Tucano, e estou aqui feliz ouvindo a história, né? De cada povo, de conhecimento. Somos um aprendiz, então eu sou muito grata pela oportunidade que estão nos dando, né? Então, eu sou artista plástica Runicuim e venho continuidade do trabalho do meu pai, né? Que tem um movimento chamado MACU, que é o Movimento dos Artistas Runicuim, que nós trabalhamos juntos com eles, e eu fico feliz por estar aqui representando também, né, um dos integrantes desse grupo, né, desse movimento, que é MACU. E, então, é isso, Caos. I'll translate it. She said, my name is Iaká Runicuim, speaking from Acre. It's a state in Brazil.
Yaka is an artist, and she's also here representing the work of her father, of the Maku people, if I'm saying in the best way, the pronunciation, no? It's a No. Maku Art Collective. It's an indigenous Oh. collectivity of artists. Thank you so much. And she's very honored to be here and grateful. She said we are all learning, so she's also here today hearing and as an apprentice as we all are. E a Cássia quer falar mais alguma coisa? Ou não sei se a Ana quer continuar com algum comentário. Nós temos uma pergunta, talvez seja uma boa também. Uhum. Pode seguir. Eu vou mostrar aqui um pouco do trabalho que estamos fazendo. Eu e minha amiga, vou mostrar. So Yaka is showing now a little bit of her work with her friend for us. Falando da serpente, né? About the serpent. Aqui estamos pintando na música Yubunawaimbu. And they are painting now in the music. The name I'll try to say, Yubu Ana Imbu. E ainda estamos fazendo, né? Ainda está na obra. So they are still painting right now, and it's not done yet. Mas já está lindo. Maravilhoso, Yaka. Obrigada. Muito, muito incrível. Parabéns. It's already awesome, yeah. And we have a question. Temos uma pergunta. The question is, how did you came up with the idea of this project? So, about the arrows. Como vocês tiveram a ideia desse projeto das flechas? Então, o Selvagem existe desde 2018, era um ciclo de encontros presenciais, em 2018 e 2019, num grande teatro, com a participação, como eu falei, de cientistas, artistas, representantes de povos indígenas, e em conversas mediadas pelo Ailton Krenak. So the Selvagem is a project that exists since 2018, sorry, I'm ahead of time, 2018, and it was a series of meetings for studies about life with scientists, artists, indigenous people, and writers, if I get, and they were held in a theater before the pandemics, I guess. Sim. Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida. Em 2020, antes mesmo da pandemia, o Ailton trouxe uma provocação de que o Selvagem deveria ter uma expressão audiovisual para alcançar mais pessoas. So last year, in 2020, Ailton Krenak, the indigenous leader, had this idea to have expression in audiovisual area to reach out more people with the Selvagem, this group of studies. E daí eu comecei a pensar em como seria esse formato audiovisual e pensei que deveriam ser com imagens que já existem. A gente chama isso de compostagem de imagens. So Ana Dantes started to think, how could this work look like? And she had this idea to use this composting of images, using images already existing to build everything together. E então é um pouco essa
mixagem, né, de imagens que vêm de arquivos e de acervos da NASA ou de laboratórios de microscopia, e ao mesmo tempo museus e artistas indígenas e desenhos de criança. A gente é como se a gente costurasse tudo isso a partir de um texto e de uma trilha sonora que foi muito especial para a gente. A trilha sonora, ela é original, tanto a trilha sonora quanto a animação. So this work was actually a mix of multiple art forms from many different fields. We have paintings, images from NASA, the satellites, and also scientific images from microscopy labs, and also kids' drawings. And they are all glued together in this storytelling given by the speech, by the narrative. And the soundtrack is also very special because it's original. The soundtrack was created for this project. So it's unique. E também essas narrativas, elas têm a ver com livros que eles inspiram e aprofundam o nosso ciclo. E a próxima flecha é sobre a biosfera, mas do ponto de vista, ele vai se chamar O Sol e a Flor, e ele vai confluir as narrativas sobre a biosfera do Vladimir Vernadsky, da hipótese de Gaia, com as narrativas do Davi Kopenawa, do Carlos Papá, do povo Guarani, Davi Kopenawa, do povo Yanomami. É a próxima flecha, e as flechas vão seguindo essas conversas. So all the narrative of these arrows, they are based in this history of a book, and each of them has a theme. The next one will be called The Sun and the Flower, and will bring together the ideas of the Gaia hypothesis, and also from Davi Kopenawa, the indigenous leader, and also, I forgot the name of the last one you said, Carlos Ana? Papá. Carlos Papá. Do And povo they will Guarani. all from the Guarani people, and all these arrows will be following these themes and building together the history. Thank you, Anna, for this answer, and thank you for your patience also for the translation. And I think I will ask a question for maybe Dayara and Yaka about the art expression, because we know that we have many indigenous communities in Brazil, and they are so diverse, and the art is a beautiful way of expressing the identity and also the stories that are not so well known by even Brazilians, because we have all this history of violence and erasing our past, if I may say. And I would like to ask, how do you see the art as a way of expressing yourself and telling all these stories to other people? Because art is universal, I guess, so you could also reach out people without the language barrier, if I may say also. Yaka e Dayara, uma pergunta mais para vocês agora sobre a arte. Como vocês são duas artistas, e no Brasil, especificamente, a gente tem muitas comunidades indígenas que têm suas diversas formas de expressão, e que nem aqui no Brasil, né, muitas vezes a gente não conhece muito bem, né, a nossa cultura ancestral. E como vocês acreditam que a arte pode ajudar a contar essas histórias das suas culturas, e até atravessando a própria barreira linguística, né? A gente não precisa do português nem do inglês para se entender quando vê um quadro, né, ou uma obra. Então, como vocês veem o uso da arte como uma ferramenta que pode ser útil nessa comunicação? Vai cá.
Sobre a pintura, né? Sobre a pintura, nós trabalhamos aqui com as histórias e na música. Então, a gente traz essa visão, né, do nosso conhecimento do povo Runicuim e trazendo essa história na tela para as pessoas verem e conhecerem. Então, a gente traz o sonho do Nishipã, que a gente chama ayahuasca, né? Nishipã. Então, essas histórias que nós carrega dentro de cada um de nós, os nossos ancestrais, que já vieram, né, antes de nós, trazendo esse conhecimento, então nós somos a geração que estamos trazendo esse conhecimento para o mundo conhecerem e ter essa responsabilidade de a nossa cultura, de ter mais a respeito, né, do povo Runicuim, do conhecimento, trazer e sentir. Então, eu pinto essa tela trazendo a minha cultura para as pessoas sentirem, porque quando você canta, a pessoa pode entender e não entender. Então, a gente traz essa visão, né, na pintura, na tela, as pessoas possam sentir e vendo também. Então, para mim, é muito importante trazer esse conhecimento. So for Yaka, she works also with this art and also with music to bring this knowledge about the Runicuim people, about their culture, and as a way of making people feel, because when you see the art and when you hear the music, you can understand and not understand at the same time. And it's a way of expressing also the inspirations that come from the culture of using ayahuasca. And it's a way of expressing their culture through these images and to make people feel. We can feel without understanding the right words and without speaking the same language. Obrigada, Yaka. Daya quer falar pouquinho? Bom, estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui com a Sâmia, com a Yaka juntas. Estou me sentindo muito irmãzona, assim. Feliz demais mesmo. Desculpa que eu estou meio gripada. Sorry, I have a little flu. There is no word for art in my nation. Really, the concept of art is something that came from the West. Is the European concept of art for us. In my language, I have another word that it kind of relates to what people understand as art, as visual art, at least. That is Hori. Hori means the visions of ayahuasca, and is quite related to what Yaka said before. Então, na nossa língua do meu povo tucano, não tem uma palavra para falar arte, né? Não é a mesma coisa essa palavra arte, essa ideia de arte que veio da cultura ocidental. A gente tem uma outra palavra que a gente usa, que é a palavra Hori, né? Que quer dizer as visões espirituais, as visões da ayahuasca, né? Que é mais relacionado com isso que a Yaka também compartilhou. Mas é muito diferente do que simplesmente a gente falar de imagem, né? Então, essas artes, essas pinturas, esses desenhos, né? Como a própria Eka está falando, né? Que vem junto com os cantos, com as histórias da origem, né? Vem junto com o sentimento, é muito mais amplo do que uma mera imagem, né?
Então, eu considero assim que a arte indígena ela é muito diferente nesse quesito, porque a gente está procurando compartilhar um pouco mais profundo para além daquilo que o olho vê, né? A gente está procurando compartilhar uma visão que o espírito pode sentir, né? Que o espírito pode ver. E a gente está compartilhando uma história que vem de antes da nossa própria existência enquanto humanidade também, né? Como se fosse uma mensagem. Talvez a arte seja como se fosse um canal das mensagens dos cantos da própria natureza, né? Dessa memória universal que está ali, né? Como diz a flecha, né? Em todas as cobrinhas do planeta, né? De cada célula dessa vida que existe, né? Então acho que essa arte fala um pouco disso. I don't know how I'm going to translate that, but so when we talk about indigenous art, it's really different from the way on how I think I understand art in a Western way, because when we talk about those visions and we create as images and paintings and drawings and etc., it's not only about the image itself, but it's about the histories, it's about the chants, it's about the medicines, the ceremonies, about culture, and more than that, is about the memory of nature, memory that we connect, and maybe art is like a platform to be able to hear more the voices and the histories of those little serpents, as says in the video, these serpents of DNA that are present in every living cell on this planet. And so for me, indigenous art is really different, and it's a beautiful way to share other relation to the world. There is a really complicated word that is epistemology, that is how we relate, how we understand the world. It's a Greek word, but somebody invented a different word for indigenous epistemology, that is cosmovision. And I love the word of cosmovision, because it's like we are able to let our sight in the cosmos, like across the universe, and it is more about that dialogue between ourselves, our nations, our peoples, and the universe is speaking to us. Então, essa palavrinha que é uma palavra complicada, né? Epistemologia, que é uma palavra grega para explicar como é que as pessoas enxergam o mundo, né? Como é que a gente se relaciona com o mundo, mas eu gosto mais dessa palavra que é cosmovisão, que alguém inventou por aí, que diz que os povos indígenas, a gente tem cosmovisão, né? Eu gosto porque parece que o nosso olhar ele vai para o cosmos, ele vai para o universo, né? A gente consegue olhar para além das estratosferas, e nesse olhar também se desse o diálogo do próprio universo com a gente. Então, talvez a arte vá um pouco nessas direções, né? Se expande. Como flechas, né? Sendo atiradas no cosmos mesmo. Adorei essa como sol, como estrelas, né? Como universos. Yeah, so these little serpents, this cosmovision, like arrows, when you throw them in space, they go and expand. Thank you so much, Dayara, for this talk, to sharing that with us. Thank you, Ana. Thank you, Yaka. Muito obrigada a todas. We have come to the end. Unfortunately, I'm sure you have lots to share with us, and we could stay here for hours just hearing you, but we have to give space to the other activities. Então, nós temos que encerrar por conta do tempo. Tenho certeza que as experiências de vocês são extremamente valiosas e contribuíram com os participantes, mesmo com a tradução aqui no Valendo, no ao vivo.
mas acho que são mensagens que precisam ser passadas mesmo, né, para todos os cantos do universo. E agradeço em nome da organização pela paciência, pelo tempo. So I thank you all very much for your time, for your availability, for sharing your work, your art, and your ideas with us. Thank you all the participants that joined us and had this opportunity to hear from this amazing woman doing this job. I see you all very soon. Thank you for being at the Earth Action Hub.